Pessoal, boa tarde para todos vocês. Hoje vamos fazer aqui uma interpretação das leituras e acho que hoje talvez vai ser um dos discursos mais duros que eu fiz até hoje dentro das minhas abordagens. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. A tela das leituras. Só vou conferir aqui se está mostrando as telas. Conferir aqui direitinho. Meu celular não está mostrando. É um aplicativo que eu uso para tentar identificar. Vou fazer o último teste aqui para ver se muda alguma coisa. Acho que agora sim. Então vamos lá, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 a 28. Então vocês podem ir aí na Bíblia de vocês e conferir se o que eu estou falando está de acordo aí com o que vocês leem. Então, o versículo 19 fala assim: naqueles dias, de Antioquia e Icônio chegaram judeus, que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos rodeavam Paulo, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. O que está sendo colocado aqui nessa primeira parte, né? Paulo foi apedrejado. Só que como ímpeto, ele disfarçou ali que estava morto com uma estratégia, e quando percebeu ali uma distração, ele se levanta e parte com Barnabé para Derbe. Então, esse ímpeto de continuar pregando o evangelho, de continuar vivendo o evangelho, era um critério. Agora, vamos ser sinceros, pessoal. Vamos pensar que Paulo foi apedrejado. Ele, com certeza, estava machucado, debilitado, com muitas marcas. Provavelmente, ele deve ter tido algum processo aí de tentativa de recuperação, de cuidados com os ferimentos. Mas o que é importante a gente anotar aqui nesse trecho da leitura é que o sofrimento ele é uma pré-condição para quem se propõe ser cristão. E por que eu digo isso? Porque ser cristão é você enfrentar as estruturas de injustiça. É você denunciar as estruturas de injustiça que existem na sociedade. Não sei em que momento as pessoas se iludiram com essa ideia errada de que ser cristão é você viver ritos confinado numa igreja
em situações que, momentaneamente, quando você tem uma reunião, que é, por exemplo, um grupo de oração, que é uma vigília, que é a missa, só naquele momento você é cristão. Para quem faz outras atividades, sei lá, participa ali da escola dominical, participa do culto. Eu sou cristão naquele momento que eu vou até aquele lugar, aquele templo, realizo determinadas atividades, depois eu volto para casa. O cristianismo, ele flui, ele vai embora, ele desliga. Eu ligo, sou cristão, eu vou para a igreja, faço determinadas práticas, volto e desligo. Cristianismo é uma condição de vida em que você se opõe contra as estruturas de morte, de injustiça, de desigualdade social, de preconceito. E quando você se coloca contra essas injustiças, você incomoda. Você incomoda, você vai ser perseguido. Você não vai ficar ileso. Essa é a realidade. É duro o que eu tenho para falar, mas é isso. Paulo foi apedrejado. Ele foi apedrejado porque ele incomodava. E quantas pessoas, quantas estruturas da sociedade são totalmente contraditórias, opostas à mensagem de Jesus. Então, quando você se coloca a denunciar, a enfrentar essas estruturas, é claro que você vai incomodar. Não é uma questão apenas de ego que Paulo chega ao ponto de ser apedrejado. É porque ele está tocando na ferida. Jesus foi assassinado porque ele tocou na ferida da sociedade. Se você não tocar na ferida da sociedade, viver esse cristianismo de ir na igreja uma vez por semana, 2, 3, naquela hora, naquele momento, esquece. Isso não é cristianismo, você está se enganando. Mas enquanto, versículo 21, depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Repetindo, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Se você está confortável na sua condição de ser cristão, você não está sendo cristão. O sofrimento, a gente tem que entender o seguinte: o sofrimento e a dor não é que ele seja uma necessidade intrínseca do ser cristão, mas dado as condições de um mundo socialmente corrupto, capitalista, que só pensa no lucro, que exploram pessoas, que as pessoas estão a cada dia uma disputando com as outras, se vendo como inimigos, um mundo que não foi feito para todos, é um mundo que não tem como, quando você começa a tentar desconstruir essas estruturas, a lutar contra elas, a fazer um mundo melhor, lembrando que o reino de Deus, ele tem o aqui, agora, tem o já e tem o ainda não, o depois. Mas sem o já não tem o ainda não. Não adianta você pensar que você vai conseguir se isolar desse mundo, entre aspas, pensando numa vida futura, porque a gente tem que interpretar que essa coisa utópica do reino de Deus, do futuro de salvação, ao mesmo tempo que ela é um plano, uma modalidade para um pós-morte, ela também está se posicionando como a gente construir nessa criação estruturas de vida, estruturas de esperança, para que, de alguma forma, aqui e agora,
no que caber a nós ser implantado o reino de Deus. As pessoas só pensam no depois, esquecem do aqui e agora. A maioria dos cristãos vivem uma religião vazia de sentido, de prática existencial, de compromisso com a verdade. Isso me incomoda muito. E eu digo mais, incomoda muito mais Jesus. Essas estruturas. Os apóstolos, versículo 23, designaram presbíteros para a comunidade, para cada comunidade, com orações e jejuns, eles confiavam ao Senhor. Eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália, ou seja, o processo de anúncio da palavra, de cobrir os pobres, as suas necessidades, de visitar os doentes, os enfermos, que são doentes, os encarcerados, enfim, era um processo ininterrupto da vida cristã. Isso era o pregar o Evangelho. Não era só ficar falando, ó, Jesus é Salvador, Jesus é o Filho de Deus. Não. É você agir. Ação. Eu falei sobre isso. Congruência. Ação, discurso e prática em consonância. Em consolidação. Olha só, os presbíteros que eram designados pelos apóstolos, eles serviam, eles eram instituídos para a comunidade. Através da comunidade, pela comunidade, como em outras passagens anteriores foi colocado ali, escolhidos homens retos, homens que a comunidade aprovava para serem diáconos e para cuidar das viúvas e dos órfãos, dos pobres. O presbítero, a gente sabe, na cadeia, na cadeia da hierarquia, ele tem o diaconato. Ele passa pelo diaconato e depois ele se torna presbítero. Então, implicitamente, o serviço à caridade, a prática da caridade é implícita. E, eu digo mais, todas as pessoas, enquanto cristãos, não é só o diácono, o presbítero e o bispo, que todos têm o sacramento da ordem, do serviço diaconal implícito na sua ordenação. Mas todos os cristãos têm que praticar a caridade como prerrogativa. Esse é o ponto. Sem a caridade não tem cristianismo. Você pode fazer o que você quiser, pode viver os sacramentos, pode comungar, pode ler a Bíblia, pode ir no culto, pode ir na missa, pode ir no grupo de oração, rezar o terço, fazer as orações que você faz, as vigílias. Se você não viver a caridade, o amor ao outro, e muitas vezes passando por sofrimentos extremos, às vezes, por conta dessa condição de ser cristão, esquece. Esquece que você está se enganando. Versículo 27. Chegando ali, reuniram a comunidade e contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Estou numa problema sério com a minha rinite. Mas vamos para o Evangelho. O Evangelho você pode acompanhar aí também depois na sua Bíblia. É João 14, do 27 ao 31a. O que foi colocado na primeira leitura. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Olha só, a paz de Jesus é uma paz que você tem tranquilidade na consciência, no espírito, mesmo vivendo na turbulência do mundo. As pessoas confundem que a paz
é você ficar ali quietinho, nada acontece de problema, tudo acontece ao seu redor, à sua direita, à sua esquerda, como diz o Salmo, e nada acontece com você, você está intacto. Não. Na sua consciência é que você está tranquilo. Você está tranquilo porque conscientemente você está fazendo a vontade de Deus. Mas não que você vive numa paz absoluta que nada te atinge, no sentido físico, no sentido interno da consciência. Jesus, ele vivia em paz, ele viveu em paz, sendo muitas vezes quase apedrejado pelas palavras, pelas denúncias que ele fazia, pelas perseguições dos escribas fariseus. Quando ele caminhou a sua via crucis, ele caminhou ela toda em paz interna, mas estava sofrendo horrores. Jesus foi agredido, torturado, colocaram uma coroa de espinhos, chicotearam ele, arrancaram a sua barba com a mão assim, ó, arrancaram a barba dele, deram tapas, socos, bofetões. Mas internamente ele estava em paz. Essa é a paz que ele está falando. A paz do mundo é essa paz que você muitas vezes, quem é rico, constrói uma fortaleza, tem exércitos, seguranças, tudo, o Estado te protegendo, essa riqueza, essa usurpação do dinheiro. Essas pessoas ficam confinadas e aí eles ficam em paz, porque está todo mundo morrendo, como o padre Júlio Lancelotti falou na homilia recentemente, a gente está no mesmo mar, mas não na mesma barca. Uns estão em iate e outros estão numa canoa, muitas vezes furada, nessa situação da pandemia. E é isso que Jesus quer, não. Jesus, na comunidade cristã, nunca teriam pessoas passando super bem nessa crise e outras se lascando. A gente tem um governo que é favorável a esse processo. O governo federal, ele é genocida. Ele é responsável por muitas mortes que estão acontecendo que poderiam ser evitadas se tivesse um governo sério, a favor do povo, a favor da vida. Então é bom isso ficar bem claro. A gente tem que ter consciência disso. A paz. Ouviste o que vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Essa ideia de que o Pai é maior do que o Filho é uma hierarquia trinitária dentro da doutrina da Trindade. Enquanto o Pai seria a fonte da onde gera-se o Filho eternamente e procede o Espírito Santo. Então, essa maioridade do Pai é porque ele é fonte da divindade. Mas como são processos eternos, então tanto o Filho quanto o Espírito Santo, o Filho é gerado eternamente, o Espírito Santo procede eternamente. Ou seja, é só uma nomenclatura. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão do mesmo tamanho, porque todos são Deus. Deus, não Deus. Todos são Deus. Todos compõem a natureza divina. Então, essa nomenclatura que Jesus coloca é uma simbologia dentro da doutrina trinitária para dizer que o Pai é a fonte permanente, da onde jorra permanentemente o amor filial e o amor do procedimento do Espírito. Isso é doutrina trinitária, só para fazer um recorte aqui. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então Jesus falava dessa ideia de obediência. Essa obediência é dentro de uma concordância, não é uma obediência cega. Ele aceitou se encarnar, passar pelo que ele passou, passar pela sua paixão, morte e ressurreição. Que sentido ele obedeceu? Porque ele foi o Filho que encarnou, não foi o Espírito Santo, nem foi o Pai.
dentro da doutrina trinitária, mais uma vez. Então, aqui é só para colocar a ordem de que nós temos que obedecer à fé, o sofrimento da fé, da prática da justiça, mesmo que isso coloque em risco a nossa vida. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão de verdade. Fora dessa estrutura de realmente aceitar a dor e o sofrimento, é farsa. Um cristianismo confortável, nessa paz do mundo, é para pessoas que não são cristãs. Infelizmente, ser cristão é embate, é confronto, é denúncia, é ataque, é perseguição constante. Então é isso. Eu encerro aqui a leitura de hoje. Espero que vocês gostem dessa reflexão, um pouco mais curta, mas muito dura. Então, até mais.